senhoras e senhores, inscritos e haters, tá no ar a nossa segunda edição do Rim Show. E no programa de hoje acontecerá a nossa terceira sessão de Respondendo Comentários. Então, sem mais delongas, nosso grandioso apresentador Moisa Rim. Opa, meus pretos, tô de volta. Espero que alguém tenha sentido saudade. Então, meus pretos, seguinte, eu fiz uma postagem pedindo pra vocês mandarem as perguntas de vocês sobre qualquer assunto. Só que a maioria acabou sendo sobre comunismo, né? Então esse quadro aqui tá quase virando um Pergunte ao Comunista. Mas chegou a grande hora de eu responder todo mundo. Let's go! A primeira pergunta foi do meu mano General Milharal. Não, Milharal. Por que eu li Milharal? Eu não sei ler Milharal. A primeira pergunta foi do meu mano General Milharal. Ele me perguntou se eu conheço a guerra popular prolongada encabeçada pelos maoístas indianos contra o estado fascista de Modi. Eu tenho que confessar pra ti que metade das palavras que tu usou aí eu não faço ideia do que é. Então essa pergunta é se eu conheço ou eu não conheço. Próxima pergunta. A segunda pergunta foi da minha mana El Socialist Person. No outro vídeo disse que era I Socialist Person, mas eu não sei se aqui é um I ou um L. Ela perguntou qual é a minha opinião sobre o trabalhismo, e especialmente na corrente Django Brizola. E perguntou se eu acho que eles são desenvolvimentistas que podem ajudar o desenvolvimento do Brasil ou corporatistas que não devem ser confiados por sua confiança no capitalismo. Gente, ou vocês estão formulando as frases de vocês de um jeito muito confuso, ou eu tô ficando cada dia mais burro de ler as coisas. Eu tô começando a achar que é a segunda opção. Sobre o trabalhismo, eu acho que eles conseguiram conquistar avanços importantes pro Brasil. Eu acho que é uma corrente que vale a pena ser entendida e que faz sentido de existir até hoje e que não deve ser menosprezada e tal. Sobre o Django e o Brizola, eu acho eles personagens extremamente importantes da história brasileira. E eu tenho plena convicção que se o projeto das reformas de base do Django fossem levados pra frente, realmente acontecesse, e ele não tivesse sido morto pela intervenção americana pra colocar no lugar os militares, o Brasil estaria infinitamente melhor do que tá hoje. Inclusive o Django foi o... Eu tô chamando de Django porque eu acabei de gravar um vídeo sobre o Django Livre, agora que eu reparei. Django, tudo bem, Django, vou voltar a falar Django. Inclusive o Django foi o presidente com a política mais de esquerda que o Brasil já teve até hoje. Então é de se admirar. Próxima pergunta. As próximas duas perguntas foram do meu mano Vladimir Land Oficial. A primeira pergunta dele foi se eu tenho religião. E se sim, qual? E pra essa pergunta, minha resposta é... A segunda pergunta dele foi: o que eu acho que foi mais benéfico pro próprio país? O Lenin na União Soviética ou o Mao na China? Essa pergunta eu acho que é meio que cavar treta de gente que já morreu, até porque a tua conta é inspirada no Lenin, então tu claramente quer que eu responda que foi o Lenin. Mas eu acho que esse bagulhinho de ficar classificando em rank, quem foi melhor, quem foi pior, não sei o que, isso vai gerar uma discussão infinita. Então eu acho que os dois foram igualmente importantes para a experiência dos dois países. Os dois maiores saltos qualitativos da história da humanidade foram na União Soviética e na China. A da União Soviética foi causada pelo nível de organização que veio do Lenin, e a da China foi causada pelo nível de organização que veio do Mao. Os dois projetos eram bastante diferentes, mas os dois causaram um impacto semelhante nos países em questão. Então não dá pra ficar classificando quem foi mais importante e tal, mas só pra poder massagear teu ego e te agradar, eu vou responder do jeito que tu quer. O Mao foi mais importante na China porque a experiência chinesa ainda existe e a da União Soviética não existe mais, então o Lenin fracassou. Próxima pergunta. A próxima pergunta foi do General Milharal, que ao invés dele fazer uma pergunta, ele decidiu dar uma aula que eu não pedi sobre o assunto. Deixa eu ler aqui o comentário para vocês entenderem o que foi que aconteceu. Pode explicar sobre o conluio de Petro e Trump para esmagar as guerrilhas da Farc, tendo como base o pretexto combate ao narcotráfico na Colômbia? Ele certamente era muito crítico dos Estados Unidos antes do sequestro de Maduro, mas, de alguma forma, depois da operação na Venezuela, ele ficou mais simpático, mudou completamente de atitude, muito simpático, muito amigável agora, afirmou o Trump quase em escárnio. Enquanto trocava elogios com Trump e aceitava presentes, o presidente colombiano foi autorizado a derramar sangue. Eles estão entendendo que basicamente ou ele pegou isso aqui de uma matéria, que tá com muita cara de ser uma matéria, ou ele simplesmente quer me dar uma aula sobre o assunto. Sinto muito, meu amigo, a ideia aqui é fazer um vídeo respondendo perguntas e não receber aula de vocês. Dispensa. Mas falando um tiquinho sério, eu pretendo estudar esse assunto pra talvez trazer aqui no futuro, falar alguma coisa sobre, mas não é o momento, não é agora, não é agora, sinto muito. Próxima pergunta, ou próxima aula, sei lá.
As próximas 3 perguntas são do meu mano Carlos Henrique, que é o responsável por existir o vídeo do Django, que eu não sei se já saiu ou se vai sair depois disso aqui, eu não sei a ordem que isso vai sair. A primeira pergunta dele foi se eu sou ateu, e a resposta para essa pergunta é... A segunda pergunta dele é se eu acho que o Lula vai ser reeleito, e a minha resposta é que eu torço pra que sim, mas eu tenho medo de que não. E a terceira pergunta dele é se ainda vale a pena ler Monteiro Lobato e a J.K. Rowling. A J.K. Rowling eu não sei, porque eu nunca li Harry Potter. Mas só aqui entre nós dois, não diz pra ninguém. Eu sou viciado em Sítio do Pica-Pau Amarelo. Inclusive, um dia eu vou produzir um vídeo aqui nesse canal só falando bem da parada. Sinto muito, galera. Esse é o meu desvio burguês. Próxima pergunta. A próxima pergunta foi da companheira Dominique, que perguntou o seguinte: tendo em vista a violência política entre alguns republicanos e democratas, acha que a guerra civil nos Estados Unidos pode acontecer não só entre estados versus massas populares organizadas, mas também entre o governo federal trumpista e os governos democratas? Algum governo democrata tem ameaçado usar forças para se defender do trumpismo? Estaria falando sério? Blefando? Ou é uma pura demagogia? Sobre essa ideia de massas populares organizadas nos Estados Unidos, aí já é muita ilusão. Eu duvido muito que o movimento de massas organizadas realmente vai acontecer nos Estados Unidos, mas talvez um dia eu venha com um vídeo só para explicar por que eu acho muito difícil isso acontecer justamente lá. E sobre os governos lutarem contra o Trump, eu não sei, porque a imagem que eu tenho dos políticos dos Estados Unidos, eles são muito mais bravateiros do que os políticos brasileiros. A gente já tem essa imagem de que aqui no Brasil os políticos só falam as coisas da boca pra fora. Olhando as falas do povo de lá, eu consigo perceber que eles são mais 10 vezes mais do que os nossos daqui. Inclusive esse negócio do Bolsonaro de dizer: vai lá, povo, faz tal coisa, mete o pau mesmo. E aí o povo vai lá, faz isso, se dá mal, e aí o Bolsonaro vem em seguida e diz: eu não tenho nada a ver com esses malucos aí, isso foi um bando de louco, eles foram por conta própria e tal. Eu vejo que esse tipo de atitude, ele tirou muito de inspiração dos políticos lá dos Estados Unidos. Eu vejo esse tipo de coisa acontecendo muito mais lá do que aqui no Brasil. Os políticos inflamarem os eleitores deles pra fazer uma merda, aí os eleitores vão lá, fazem essa merda e eles dizem: ó, não tive nada a ver com isso, se dá um bando de louco e tal. Isso acontece muito lá. Inclusive tem até o negócio de o Trump sempre amarela, mas na verdade eu acho que todo político dos Estados Unidos sempre amarela. Quer dizer, dentro do próprio país. Porque pros países de fora eles são os leões rugindo, mas pra dentro do próprio país eles são um monte de cadela. E é nesse clima bom de xingar Estados Unidos que a gente termina mais um Rim Show. Até a próxima!